Empreender no Brasil não é para qualquer um não, viu? E quando falamos de mulheres empreendedoras, aí que os desafios dobram. E a determinação também. Hoje aqui no estúdio Comunicafé eu vou conversar com uma mulher incrível que transformou um pequeno negócio dentro de casa em uma marca de moda de praia reconhecida dentro e fora do Brasil. Monique Falcão, direto do Rio de Janeiro, minha terrinha, aqui em Brasília. Olha, ela não vende só biquínis não, viu? Ela devolve a autoestima e a confiança de milhares de mulheres. E se você quer empreender e precisa aí de uma dose de inspiração para seguir em frente, então fica com a gente porque esse episódio é para você. Monique Falcão, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Olá, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, Camila. Monique, toda a história de sucesso realmente começa com um sonho, né? Conta pra gente como é que surgiu a Falcão Modas e o que te motivou a empreender? A Falcão Modas, ela surgiu do nada. Eu dormi com essa ideia e acordei e falei, eu vou executar. Dormiu com a ideia e acordou com o sonho? Eu dormi com a ideia de empreender. Eu falei, eu preciso empreender alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, vou empreender, vou vender biquínis. Do nada. Aí eu fui lá investir R$500, fui numa fábrica, investi os R$500, vendi tudo. Foi tipo assim, não deu nem tempo, não foi nem um mês, foi coisa assim de uma semana, vendi tudo, né? Aí dos R$500 eu falei, bom, foi muito bom. Fui lá dos R$500, dobrei esse valor, fui comprando, aí foi chegando em 2.000, foi aumentando, daí eu não parei mais. E foi formando uma clientela fixa também, né? Foi. Aí eu começava a fazer, tipo assim, tirava foto, eu começava a inovar. Porque biquíni todo mundo vende. Aí eu fiquei assim, não, eu tenho que ser diferenciada. O que eu fiz? Eu comprava uma peça a mais, né, das minhas encomendas e colocava um brinde. Ou eu fazia aquele kit, uma viseira, um óculos, né, um chinelo. Aí eu fui começando a ter ideias para poder compor aquele kit e chamar a atenção das clientes. Sim. Porque eu falei assim, todo mundo vende biquíni, eu tenho que ser diferenciada. Sim. Né? E com isso a demanda foi aumentando. Olha, eu não vendi atacado, eu passei a vender no atacado devido à demanda que ficou muito grande. E isso na garagem da minha casa, imagina. E meu companheiro falou, você é maluca, olha só, tu tá inventando moda. Eu falei assim, tá bom, tem que tentar. Porque eu acho que a gente, quando a gente pensa, a gente tem uma ideia, a gente tem que executar. Mesmo que não dê certo, pelo menos a gente tentou. Tentou, exatamente. Eu falei assim, tá bom. Aí, quando ele viu, daqui a pouco, na minha porta começou a fazer fila de carro. Das pessoas vindo comprar no atacado. Foi. Aí começou aquela correria, porque tinha vezes que eu não esperava, a demanda ficou realmente muito grande. E eu falei, meu Deus, eu tô, tipo assim, não tô preparada, porque eu só vendia varejo, tipo assim, para os colegas mais próximos, a clínica da família, vizinhas, e uma foi falando para outra. Porque eu gosto, né, de tipo proporcionar para minhas clientes um material de qualidade, com filtro. Então, e o preço também, né? Tem que ter preço e qualidade. Com certeza. Uma foi falando pra outra, a Monique ali, ela vende biquíni. Aí foi, quem passava ali, aí o que eu mandei fazer? Uma faixa. Vende-se biquíni no atacado. Pra quê, Camila? Olha, pra quê? Daqui a pouco, aí eu coloquei assim na Avenida Brasil, na passarela, uma faixa, vende-se biquíni no atacado. Botei meu número. Menina, eu não comia, eu não bebia, eu não dormia, só o tempo todo. Tinha vezes que meu dedo doía, porque eu anunciava também no Marketplace, então botava meu contato. Aí eu tive que pegar um outro telefone, porque só o meu não tava dando conta. Nossa. Aí eu já tive que pedir ajuda dos meus filhos para poder me ajudar. Aí minha filha, mãe, eu falei, olha, você responde às clientes e eu separo as mercadorias. Não tinha como. E assim foi. Daqui a pouco tava minha mãe, meu filho, o menor também já embalando comigo. Foi assim. Envolveu a família toda. A família toda.
E foi, graças a Deus, se expandiu através do boca a boca. Olha, então boca a boca ainda é o melhor negócio. É o melhor, sim. Eu comecei no boca a boca, não tinha assim, há 8 anos atrás eu não tinha muita afinidade com aquelas coisas, porque acontece, o boca a boca, as clientes tinham mais segurança. Elas vinham até, sabia que eu morava ali. Então a internet tem gente que fica com medo. Como eu já escutei muito isso de cliente. Sim. Ah, Monique, poxa, vamos supor, eu postava uma mercadoria, um kit. Então, tinha cliente que ficava assim, nossa, o que você postou, o que chegou pra mim, na minha casa, porque tinha medo de eu postar aquilo ali e ser um material totalmente inferior do que eu estava postando. Então, elas, poxa, eu recebi bastante elogios devido ser a veracidade do que eu estava vendendo. Sim. Então, boca a boca para mim foi o divisor de água na minha vida. E quando você decidiu empreender, acordou com essa ideia, com esse sonho, você já estava trabalhando com outra coisa ou você estava sem trabalhar? Sim, eu já estava trabalhando, Camila. Por isso que teve essa DR em casa. Porque realmente eu dormi com essa ideia, eu falei assim, poxa, eu quero vender alguma coisa. Realmente eu deitei assim na cama e falei assim, poxa, porque assim, eu tenho a dupla jornada, a minha outra profissão já é muito parada. Eu sou um pouco assim, muito enérgica, muito agitada. Eu falei assim, não, tá muito calmo. Eu preciso fazer alguma coisa, eu gosto daquela agitação. Eu falei, poxa, eu preciso empreender alguma coisa, eu tenho que vender alguma coisa. Aí veio a ideia do biquíni. Por que biquíni? Olha, vou te falar, eu acho que eu tenho aquela coisa com as cores, eu gosto do tecido, as cores me chamam muita atenção. É uma coisa que, quando eu vou comprar o biquíni, que eu viajo para comprar os tecidos, mando fazer, menina, aquelas cores, aquelas paletas, é uma coisa assim, e porque também no Rio de Janeiro, minha gente, biquíni vende como água, né? Vende, verdade. Biquíni aqui no Rio. É verdade. Muitas mulheres, Monique, começam empreendendo realmente dentro de casa, né? Como é que foi essa transição desse pequeno negócio dentro de casa para uma marca reconhecida hoje até fora do Brasil? Olha, não foi fácil. Não foi fácil. Eu tinha uma loja, então deixa eu falar assim, como aconteceu. Da garagem da minha casa, aí conforme foi a demanda, para me poder atender melhor meus clientes, eu falei, vou montar uma loja. Uma loja ampla, né, assim, perto da minha casa, uns quilômetros. Montei a coisa, ficou a coisa mais linda, para poder atender. Aí, não só do biquíni, passei a botar lingerie também. E meu filho ficou com a parte de roupa masculina. Uma parede dele só de roupa masculina. E uma parte minha só com biquínis, lingerie, sexy shop, a minha parte. Só que eu fui furtada 2 vezes, Camila, nessa loja. 2 vezes levaram tudo. Eu tive um prejuízo enorme, né? 2 vezes. Em 1 ano minha loja foi furtada. Perdi tudo. Mas não desanimei. Prejuízo de quanto, você lembra? Olha, foi um prejuízo, aproximadamente, eu boto aí uns 15 mil reais ou mais. Nossa, tudo de mercadoria, assim. Tudo porque eu estava indo, de 15 dias eu ia pro Brás, né? Então, tinha muita mercadoria, tinha um quarto só de estoque, blusas do meu filho, casacos, que nós pegamos também muito casaco, né? Porque, assim, quando chega no inverno, meu filho entra com a parte dos casacos. O verão eu bombo, já boa você saída, sabe. Já pensando no verão e no No verão, inverno. a minha vida é assim, de janeiro, de dezembro, aquele mês até carnaval, biquíni. Biquíni. Agora, quando vai chegando, acaba o verão, vai chegando maio, junho, também vendo bastante também os casacos. O pessoal já me pede, já me procura. Quando é biquíni, é os casacos. Muito bom. E você já começou inspirando uma pessoa, que foi seu filho. Foi. Que começou a trabalhar meu contigo, filho, né? é verdade. Que Ele legal. vendeu também muitas camisas também de time. Ele gosta, só minha filha que ainda não tá no mesmo ritmo. E quais foram os maiores desafios, Monique, que você enfrentou no início
Como é que você lidou com cada um deles? Você falou que já foi furtada 2 vezes. Sim, 2 vezes. Então, essa falta de segurança também é muito complicado no Rio de Janeiro, a gente sabe. Bastante. Mas além dessa falta de segurança que foi o motivo de acontecer esses furtos, né? Quais foram as outras dificuldades que você teve aí no empreendedorismo? As dificuldades foi conciliar casa, filho, trabalho, né? Essa dupla jornada. E viagens também, porque eu busco fora, né, as mercadorias. Então, foi o maior desafio para mim, foi conciliar. Então, a gente já está falando aí, não é nem de dupla jornada, já é de quádrupla, né? É verdade. Porque é o trabalho, o empreendedorismo, os filhos, o marido, a casa. Nossa. Foi ficando o tempo muito acirrado, eu não estava tendo tempo para nada. Entendeu? Foi muito desafiador mesmo para mim, é só o tempo. Sim. E empreender no Brasil a gente já sabe que é um grande desafio, né? Para uma mulher pode ser ainda mais difícil. Você já sofreu algum preconceito com relação a isso? Ou teve que provar o seu valor mais do que os homens nesse mercado, nesse mundo do empreendedorismo? Ah, Camila, preconceito sempre tem, né? Porque a gente é mulher, então eles acham que a gente não tem força, não tem garra. Eu, antes de ter essa loja física, eu trabalhava nas feirinhas do bairro, próximo da minha casa, e eu ia empurrando os carrinhos, né? E montava uma feirinha aqui, depois comecei no outro ponto, e assim, final de semana era montando 2, 3 feirinhas. Meu filho ficava num ponto, eu ficava num, minha mãe ficava... Então tinha aquele preconceito. Ah, lá vai ela empurrando o carrinho, e eu não tava nem aí. Eu fiquei conhecida no bairro, puxando o carrinho, e eu linda, me maquiava, não estava nem puxando meus carrinhos, e graças a Deus foi através desse público da feirinha, né, que me levou hoje num patamar muito, muito grande, porque das feirinhas, uma foi falando para a outra, eu estava ali na feirinha, as clientes chegavam, compravam daqui a pouco voltava com a vizinha, com a tia, com a irmã, a barraca ficava cheia, eu tenho várias fotos da barraca cheia, e as outras barracas eu ficava com medo de apanhar, porque eu sempre agradando, colocava essência, sabe, ficava aquele cheiro, sempre dava um brinde a cliente, ó, compra um, vai levar um outro de graça, porque quando vai chegando, vai terminando essa época do verão, aí eu guardo as tendências que não são usadas, já para a próxima você dá de brinde, porque isso aí também é uma ótima dica. Muito bom. Entendeu? Você, quando a cliente compra, então fui fidelizando as clientes através desses mimos, né? Sim. Que elas falam. Tem que mimar. E empreender tem que realmente se reinventar o Se tempo reinventar, todo, né? porque a concorrência está aí. Exatamente. A concorrência isso você tá aí. faz muito bem. Muito bem. Eu tenho muitos feedback delas. Poxa, só elogios, graças a Deus. Muito bom. E seu público-alvo principal hoje é o plus size, né? Um segmento que ainda enfrenta aí muitos desafios na moda. Como foi a decisão de focar nesse nicho e qual o impacto que isso tem na autoestima das suas clientes? A autoestima muito grande, porque eu via que tinha essa necessidade para esse público, né? Porque as magrinhas sempre estavam... É mais fácil. É mais fácil. Então eu sempre escutava essas reclamações. Então pensei, poxa, a necessidade hoje é o plus size, porque tinha dificuldade de achar por causa do busto, né? Sempre então achava a parte de baixo, o busto gostava de si. tinha muita reclamação. Então eu foquei muito no plus size, até mesmo nas lojas a gente quase não via, porque realmente gasta um pouco mais de tecido, né? Mas a gente tem que atender todos os públicos, né? Sim. E meu público-alvo hoje é plus size. E é o teu maior público também esse? Sim, hoje sim. Atendo todos, né? Sim. Infantil, adulto, mas o meu maior público é plus size. Muito bom. E você começou sozinha, mas hoje lidera aí um negócio que vende no atacado, no varejo, como você já contou pra gente, e até fora do país. Como que foi essa jornada de crescimento e aprendizado? Como é que você começou a vender para fora do Brasil? E quais são os países que você vende hoje? Hoje eu vendo para Bélgica, Estados Unidos. Tenho clientes de lá que vieram para o Rio por indicação de colegas, de amigas, de clientes, indicaram e elas levaram para lá e foram se expandindo. Olha, nossa, isso é fantástico.
Muito bom. E você, além da experiência, também está no marketplace, né, que você falou. Sim, e isso abre mais oportunidades também para que mais pessoas conheçam ainda mais o seu trabalho, né? Sim. E no Instagram? Também você vende bastante por lá? Instagram hoje também é uma plataforma de vendas aí. Quem não está no Instagram está perdendo dinheiro, né? Verdade, mas eu ainda sou pelo marketplace porque bomba muito. A minha clientela vem tudo de lá. Muito bom, são plataformas mais específicas também para isso. É incrível. É verdade. E sabemos também que você é formada em estética e personal bronzer. Com essa bagagem, como é que essa bagagem ela te ajudou a construir uma marca que vai muito além da moda, né? Que realmente trabalha a autoestima das pessoas? Olha, Camila, uma coisa foi puxando a outra, né? O biquíni puxa o bronze puxa a estética. Só que a estética ainda não entrei ainda nessa parte ainda da moda do biquíni. Só no momento eu tô com a minha marca, né, Falcão Bronze, que eu associei junto com o biquíni, e também faço os kits de biquíni, de fita, tem o pós-sol também, tudo feito por mim. Graças a Deus. Que legal. Você não tem o local, o espaço para o bronzeamento, mas você vende os produtos para o bronzeamento. Faço no domicílio e atendo algumas clientes também na minha casa. Olha. No bronze e no sol. Muito bom. E o que significa para você, que eu já fiquei sabendo, gente, ela veio a Brasília, recebeu uma homenagem na Câmara Legislativa do DF, porque ela foi coautora de um livro inspirador de mulheres. Como é que foi para você ser coautora desse livro? Qual a mensagem que você quer deixar para as outras mulheres empreendedoras? Olha, Camila, ser coautora desse livro impactou muito na minha vida, né? Muito mesmo, porque eu falo para todo mundo, pergunta, Monique, como é que eu faço para começar a empreender? Me fala, mas isso daí, tipo assim, eu falo, gente, meninas, vocês têm que começar, que nem eu. Por mais que tenha medo, vai com medo. Não deu certo? Olha, antes de eu vender biquíni, eu já vendi salgado. Se você ver no meu Instagram, é tudo misturado, tudo aleatório. É salgado que eu também fazia, entendeu? Vendo receita, eu sempre gostei de empreender. Eu falo, todo mundo nasceu com uma aptidão para vender alguma coisa. Sim. Então você tem que tentar. A minha mensagem hoje, você tem que tentar, vai com medo, mas não deixe de tentar, porque você vai conseguir. Faz um bolo de pote, se não gostar da moda, faz um bolo de pote, um sacolé gourmet. Hoje a gente vê tanta gente vendendo, né, no restaurante esses bolo de pote, eu fico assim, eu tô vendo que se expandiu muito o empreendedorismo, sabe? Eu fico vendo, gente, é porque tá difícil, Camila. Sim. Hoje em dia tá difícil, então você tem que inovar. E a dica que eu falo assim, para quem quer começar a empreender, você tem que ser diferenciada. É produto de qualidade, porque se você fizer, vamos supor, procurar pelo mais barato, você não vai conseguir atingir o teu público. Ou você faz, né, tô dando exemplo, um bolo de pote com os ingredientes adequados, bom, porque... Investir na qualidade. Né? Investir na qualidade daquilo ali que você quer investir, senão não adianta, Camila. Não adianta, aí fracasso. Então, para todo mundo que queira empreender, não tenha medo. Tá com medo, coloca uma fralda e vai. E vai com medo mesmo. Porque empreender é matar um leão por dia. Isso aí, não é fácil não. E nesse livro, Mulheres Incríveis, você conta justamente a tua história, a tua trajetória no empreendedorismo. É isso aí. Eu comecei na garagem de casa e hoje em dia eu expandi revendo para dentro e fora do Brasil. E Monique, qual que é o seu maior sonho hoje? O que você ainda quer conquistar com a Falcão Modas? Quais serão aí os próximos passos? O que a gente pode esperar? Olha, para esse ano, meu sonho, que eu tô quase lá, eu quero abrir uma distribuidora na região dos lagos. Porque lá não tem, olha eu dando spoiler. Olha, muito olha eu dando spoiler. Porque eu tenho vendedoras lá em Búzios que revende a minha marca, vende meu bronze, meus biquíni. Então eu quero expandir na parte de região dos lagos uma distribuidora
Porque eu tenho essa dificuldade de ter que ficar indo para lá para levar mercadoria, para eles repor nas praias, entendeu? Então, meu desejo esse ano é colocar uma distribuidora fixa, entendeu? Muito que aí bom. Os ambulantes vão lá, pegam e vendem. Sim, olha, que história inspiradora, hein, Sim. Monique? E a tua cabeça de empreendedora não para, você está Não sempre ali se para, reinventando, não para, pensando Camila. em diferenciais, isso é ótimo. É E é muito verdade. importante, porque senão você para no tempo, né? Não pode, E a quando gente tem que você ficar se para- reinventando. Exatamente, você para, as coisas param, o cliente para de chegar, o dinheiro para, tudo para. Tem que estar em constante Porque movimento. a gente tem que ficar se movimentando. Eu fico assim, pô, no Rio já tem aqui o meu nome. Em Búzios também tem muita cliente, tem argentinas que compram comigo de lá. Aí tem as vendedoras, né, que revendem pra mim, só que fica o ruim pra mim é esse translado. Então eu tendo um ponto fixo lá, uma distribuidora, acabou, eu vou dominar. Vou dominar a região dos lagos. Eu vejo isso. Muito bom. Sério. E eu desejo sucesso para você, Obrigada. porque eu tenho certeza que você vai longe. A tua história realmente é inspiradora. Você mostrou que empreender é desafiante, mas com determinação tudo é possível, né? Então eu quero te agradecer por compartilhar Obrigada. com a gente a sua Obrigada. história, a sua jornada. Obrigada por estar aqui. Eu gosto, Camila, eu gosto de empreender. E de Tá inspirar na outras veia. pessoas também, né? Tá Porque na quando veia. você conta, seus olhos brilham. Eu amo empreender, gente. Você acaba se apaixonando por aquilo ali que você faz, com amor, dedicação. Tem que ter amor, tem que ter dedicação.